Esse é um exemplo de uma questão discursiva argumentativa. Nós temos a questão 10. E aí a orientação tem: leia com atenção os textos abaixo. Duas das feridas do Brasil de hoje, sobretudo nos grandes centros urbanos, são a banalidade do crime e a violência praticada no trânsito. Ao se clamar por solução, surge a pergunta: de quem é a responsabilidade? E aí nós temos o texto 1, que começa com o título, Por quê? É um fragmento tirado do jornal o Globo de setembro de 2006. E aí fala o seguinte: são cerca de 50 mil brasileiros assassinados a cada ano, número muito superior ao de civis mortos em países atravessados por guerras. Por que se mata tanto? Por que os governantes não se sensibilizam e só no discurso tratam a segurança como prioridade? Por que recorrer a chavões como endurecer as leis quando já existe legislação contra a impunidade? Por que deixar tantos jovens morrerem e tantas mães chorarem a falta dos filhos? O texto 2, intitulado Fique Vivo, retirado do jornal O Dia, também de 2006, ele tem o título Fique Vivo e começa: diante de uma tragédia urbana, qualquer reação das pessoas diretamente envolvidas é permitida. Podem sofrer, revoltar-se, chorar, não fazer nada. Cabe a quem está de fora a atitude, cabe à sociedade perceber que o drama, que naquela hora é de 3 ou 5 famílias, é, na verdade, de todos nós. E a nós não é reservado o direito da omissão. Não podemos seguir vendo a vida dos nossos jovens escorrer pelas mãos. Não podemos achar que evoluir é aceitar crianças de 11 anos consumindo bebidas alcoólicas. E mais tarde, juntando esse hábito ao de dirigir sem a menor noção de responsabilidade. Queremos diálogo com nossos meninos, queremos campanhas que os alertem, queremos leis que os protejam, queremos mantê-los no mundo para o qual os trouxemos. Queremos, e mais precisamos, ficar vivos para que eles fiquem vivos. Com base nas ideias contidas nos textos acima, responda a seguinte pergunta, fundamentando o seu ponto de vista com argumentos. Como o Brasil pode enfrentar a violência social e a violência no trânsito? E aí o que se espera do candidato? Que ele desenvolva um texto dissertativo argumentativo em prosa. Primeiro, que aí você tem que retomar um conhecimento de textualidade, que o texto em prosa é aquele escrito em parágrafo, como esses do exemplo. Ou seja, ele não vai fazer versos, ele não vai fazer rima, ele vai fazer um texto em parágrafos. E aí ele vai responder obrigatoriamente a uma pergunta. Então, como o Brasil pode enfrentar a violência social e a violência no trânsito? Aí dá para usar aquele célebre modelo que desde o cursinho, o colegial ensina para a gente. Você tem uma pergunta, você começa o seu texto num parágrafo introdutório oferecendo uma resposta, ou seja, você tem que se posicionar, você não pode não ter resposta. E aí, no parágrafo introdutório, você responde apresentando em modelos mais amplos como enfrentar a violência social e a violência no trânsito. E aí, nos parágrafos seguintes, você vai levantando argumentos para provar o seu ponto de vista. Ou seja, exige um posicionamento, exige principalmente conhecimento do que acontece, da realidade, que não é estranha a ninguém que mora principalmente em capitais como São Paulo. E aí a instrução é ser escrito na língua portuguesa padrão, ou seja, serão corrigidos também erros de ortografia, de pontuação, etc. E deve ter entre 8 e 12 linhas. E aí, nesse caso, tem aquele modelão que eu já falei para vocês, uma tese, argumentos para apoiarem essa tese e uma conclusão, que aí você pode até desenvolver esse seu texto em 3 parágrafos. Um parágrafo introdutório situando a temática e oferecendo uma resposta para a pergunta. Um outro parágrafo em que você vai citar dados estatísticos, se você tiver, ou fatos objetivos para provarem a sua afirmação. E no parágrafo final, você conclui. E aí, nessa conclusão, você pode até fazer afirmações pessoais. Não é proibido usar afirmações pessoais, e aí você pode fazer isso, que é o que a resposta pede, né? Um posicionamento de quem vai responder. E aí, mais uma questão que pressupõe conhecimento geral e conhecimento de mundo e, principalmente, um posicionamento. Acabamos de ver os 3 exemplos das questões solicitadas no ENAD. Na questão objetiva de múltipla escolha, você só precisa escolher a resposta adequada.
Na questão discursiva expositiva, ela também é objetiva, ou seja, você só tem que identificar a resposta correta e apresentar essa resposta. Já na questão discursiva argumentativa, você tem que se posicionar em relação ao que se pede, ou seja, você tem que ter uma tese, você tem que ter argumentos para provar essa sua tese. E aí, como eu já havia falado, você pode usar o modelo que você tem do texto dissertativo. Esta é uma iniciativa da Universidade Embi Morumbi e do curso de Publicidade e Propaganda com a intenção de facilitar a vida dos alunos e fazer com que todos tenhamos o sucesso esperado. A partir de agora, nós teremos outras atividades com uma agenda determinada que ficará à disposição de vocês no momento oportuno. Nós, os professores do curso de Publicidade e Propaganda, estamos à disposição de vocês para qualquer eventualidade. Contamos com vocês, contem com a gente. Boa sorte!